Agora eu vou trabalhar bastante para construir aquele prédio para ser a nossa casa espírita. Ele vai ter 2 andares, vai ter pedras luxuosas, vai ter um iluminário deslumbrante para que as pessoas cheguem e possam se sentir realmente numa casa espírita. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre que a espiritualidade maior, que Jesus, nosso Mestre e Deus, nosso Pai, possam, em mais esta oportunidade, estarem guiando as nossas palavras para que possamos atingir o objetivo da reflexão de hoje. Pois é, isso que você viu há pouco é muito mais comum do que se imagina. Nós ainda estamos num estágio de apego à matéria nos mais diferentes níveis, mas um apego tão grande que muitas vezes nós não nos damos conta. Se formos estudar ali a obra base da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, iremos perceber que a escala evolutiva dos espíritos se caracteriza fundamentalmente pelo seu apego à matéria. Um espírito que ainda está em provas e regeneração, que ainda está longe de atingir um estado de pureza, ele se deixa dominar pela matéria. Ele deixa-se influenciar de tal forma pela matéria que acaba justamente desvirtuando aquilo que ele é em seu interior. É a fase, por exemplo, em que o corpo manda mais do que os sentimentos, em que as aparências determinam mais sobre uma pessoa do que o seu próprio caráter ou consciência, em que uma atitude falha já é justificativa mais do que louvável para se condenar alguém e assim por diante. Se reconheceu? Pois é, deveria, porque nós estamos justamente nessa fase de provas e expiações, em que é um desafio diário muito grande deixarmos o material no seu devido lugar para valorizarmos cada vez mais o nosso espírito, a nossa espiritualidade. Já um espírito puro, um espírito que já está à frente, ele é caracterizado por dominar a matéria e não o contrário. Ele sabe que tem um corpo temporário, ele sabe que todos têm uma segunda oportunidade para mostrarem o valor que realmente têm. Ele sabe que a pluralidade das vidas vai determinar que um probleminha de hoje, numa escala evolutiva, será menor ainda, e assim por diante. Ou seja, o espírito se sobrepõe à matéria, já não se apega às aparências, já sabe o valor de cada coisa. E por que estamos retomando isso? Ora, afinal está lá no Livro dos Espíritos, a obra básica. Porque isso se apega também a outros aspectos materiais, que não são só os bens, que não são só as matérias, as aparências, que não é só aquilo que nos vem à mente toda vez que pensamos em plano material. Isso se aplica também às construções, aos locais. Aquilo que nós muitas vezes veneramos pelo conceito errado. E o que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que Jesus pregou nas ruas, no monte, nas cavernas, nas casas mais simples. Os principais, se não todos os relevantes ensinamentos de Jesus aconteceram em meio à natureza, ao rio, à Vila dos Pescadores e assim por diante. Não ocorreram, por exemplo, no Sinédrio, que era ali o local religioso da época e contava com uma estrutura diferenciada.
com uma construção monumental aos padrões daquela época. Jesus, quando foi ao Sinédrio, foi para responder acusações, foi para defender a sua doutrina, ou quando já estava preso. Logo, aí está um ensinamento, mesmo que indireto, do Cristo, que muitas vezes não nos atentamos. Jesus estava nos mostrando ali de que o local não precisa em nada de luxo, não precisa de estruturas robustas, não precisa de capricho. Pode ser o local mais simples possível, porque o importante ali não é o local. O importante é como transformamos aquele simples local material num grande lugar espiritual. Nós sabemos que o Brasil é ainda majoritariamente católico e o catolicismo se caracteriza pelas igrejas, por aqueles prédios com uma arquitetura padrão. Muitas vezes tem um sino no topo, são prédios altos, né? Uma torre ali alta indicando com uma cruz na ponta de que se trata de uma igreja católica. Isso mudou de acordo com o tempo, não, claro, para o catolicismo, mas para o brasileiro, com a emersão de outras religiões, notoriamente os evangélicos, por exemplo, que já se caracterizam por locais mais diferentes das igrejas católicas. São prédios, são lugares que se diferenciam. E não vamos tomar aqui, por exemplo, por padrão, as igrejas evangélicas mais notórias, mas sim um olhar mais amplo. Existem locais de culto que se caracterizam em salões super simples, em lugares pequenos, mas que há ali, sem dúvida, a reunião com o sentimento. Porque muitas vezes quando nós ouvimos falar dessa religião especificadamente, nós já voltamos o pensamento para aqueles grandes prédios, para aqueles segmentos evangélicos mais conhecidos, que, por exemplo, estão com programação 24 horas na TV e assim por diante. Mas não, existem sim evangélicos, aliás, segmentos que, em sua maioria, se reúnem igualmente em locais simples. Assim como, vejam só, existem centros espíritas tão luxuosos, tão monumentais como os templos evangélicos. Ah, mas então eles estão errados? Vejam, não é questão de certo ou errado. É além disso. Aqui nós estamos refletindo sobre o ensinamento e o comportamento de Jesus. Jesus, em toda a sua missão na Terra, pregou que o reino dele não era deste mundo. E quando Jesus falou isso, nós já pensamos em outro planeta, em outro universo, estrelas distantes, etc. Mas não. Quando Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, ele estava se referindo ao mundo material. Não haveria ali de ter um trono, de ter um castelo só para si, porque não se tratava disso. Jesus estava empenhado em abrir os olhos da nossa alma para o reino espiritual. Um reino em que não existem reis, em que todos somos iguais, em que vivemos em fraternidade, criados pelo mesmo Pai, sendo guiados unicamente pelo amor. Era esse reino que Jesus se referia. E era esse reino que ele estava incumbido em nos fazer conhecer em cada uma de suas explicações, ensinamentos e parábolas. Logo, ele nos mostrava que a matéria tem um local sim relevante nessa história, mas muito diferente daquele em que nós pensamos. Não é erguendo monumentos complexos, colossais, em nome de Jesus que nós estaremos perto do Cristo. Não é subindo igrejas que sejam vistas a longas distâncias, que quando a gente chega perto nós ficamos deslumbrados com toda aquela construção, aquela coisa toda,
que vai nos aproximar de Deus. Não é o local que tem as pinturas, as estátuas, os monumentos mais belos que nos farão despertar a nossa espiritualidade. Não, não é nada disso. Eu já tive a oportunidade, particularmente, de ir em templos budistas. E é claro, lá tem a construção, lá tem toda aquela questão, mas o que mais me encantou foi que todo local em que eu iria tinha uma música ambiente característica do budismo. Tinha um som da natureza sendo elevado para que ele fosse escutado. A música e os sons em geral já têm esse poder de transformar o ambiente. Já tem essa capacidade de nós justamente não dependermos do físico para que possamos nos sentir outra pessoa. E existem tantos, mas tantos lugares tão simples que não dependem de construções monumentais e que são capazes de lavar a nossa alma. E é justamente para isso que Jesus chamava a nossa atenção. Para que não nos apegássemos ao físico, ao prédio, à casa, ao monumento, à mansão, ao casarão deslumbrante, mas sim ao nosso coração. Porque pode ser a construção mais bela que existe, pode ser o paraíso mais deslumbrante na terra. Se nós lá não estivermos de coração e mente aberta, de nada vai valer. E há uma lição muito interessante nas passagens de Jesus, como a última ceia, por exemplo, em que foi realizada ali numa caverna, que era um ambiente mais simples, mais natural do que aquele construído pela própria natureza, sem a interferência do ser humano. Jesus realizou a última ceia ali, repartiu o pão ali. E o que ele nos mostra? Que não importa aonde estejamos, que não importa a qualidade do teto que nos abriga, a luxuosidade das paredes que são erguidas ao nosso redor. O seu reino está em nosso coração. A porta de entrada para que possamos alcançar Jesus está, como sempre esteve, em nossa consciência, em nosso pensamento, na nossa vontade. Por isso que Jesus disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Jesus não disse: olha, pega o seu GPS, coloca o endereço XYZ, você vai ver uma torre muito alta, você vai ver uma luz muito forte, o prédio XYZ, e lá você vai me encontrar. Não. Jesus ponderou a condição única e exclusiva espiritual. Onde 2 ou mais estiverem, lá eu estarei, independente do local. Pode ser embaixo d'água, pode ser no alto dos céus, pode ser ao ar livre em qualquer lugar na terra, pode ser no nosso quarto, na nossa sala, na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Por isso que o Centro Espírita ele deve se basear justamente na simplicidade da sua construção. E nesta simplicidade, estabelecer ali um ambiente fraterno e acolhedor, para que todos possam ali entrar, sejam eles voluntários ou assistidos, e encontrarem um ambiente diferente, pelo ambiente em si, e não pelo como ele é construído. É por isso que a casa espírita, por exemplo, não se deve valer de imagens, porque o importante não é a imagem, o importante é o objetivo. Não é relevante a aparência de Jesus, vejam, mas sim os seus ensinamentos. Não é relevante uma foto de Bezerra de Menezes, mas sim o seu exemplo, assim como Chico. É claro que a casa espírita pode colocar 1, 2, enfim, alguns quadros ali, mas
quem frequenta a casa deve aprender a ter a consciência de que não é pela imagem, de que não é pela foto, mas sim pelo significado, pela vida atrás da imagem. Não será a pintura mais bela que fará com que a casa vá se destacar, muito pelo contrário, mas sim pelo amor que ela coloca em seus ambientes, pelo acolhimento que os seus voluntários desempenham a todos aqueles que a ela procuram. E um local religioso deve ser justamente isso, um refúgio. Ainda mais um local que se diga cristão, que segue os ensinamentos de Cristo. Deve se valer pela sua simplicidade, para dar mais importância àquilo que realmente deve ser importante: o acolhimento, o sentimento fraterno, o abraço, o ouvir, o entender, o sentir. Por isso que aqui não dotamos de um cenário, por exemplo, mais elaborado, embora seja de nosso desejo no futuro, porque o importante é a mensagem, o importante é a reflexão que fica, e não o vídeo, por exemplo, mais bem produzido, mais bem editado, mais bem elaborado. Nós sabemos que isso ainda é impopular, porque nós nos deixamos levar pelas aparências, pelas superproduções e assim por diante. Mas com o tempo, isso vai mudar, assim como já está mudando, onde em cada coisa nós iremos buscar o significado primitivo, nós iremos buscar o objetivo na qual estamos ali, e não mais vamos nos apegar às aparências simplesmente. Então, convido você agora a exercermos o nosso sentimento em vibrações de amor. Vamos fechando os nossos olhos, para que a partir deste momento nós nos deixemos levar pelo sentimento, pelo amor de Jesus e possamos todos nos reunir em pensamento, em vibrações de amor, onde vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrando pelos povos que estão em conflitos, por aqueles que estão em aflição, derramando lágrimas, em desespero, sejam por guerras, por tragédias naturais, para que as bênçãos de Jesus possam recair sobre esses irmãos e possam reviver neles a esperança, o amor e a paz. Vibramos pelo nosso Brasil, este país que é a futura pátria do Evangelho, para que reinem aqui a harmonia e a fraternidade. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, pelos doentes em casa ou nos hospitais, pelos asilos, pelos orfanatos e pelas cadeias. Vibramos pelos nossos lares, para que a luz de Jesus se faça presente em nossa casa hoje e sempre. Vibramos pelo CEF e por todas as casas espíritas, bem como todas as demais religiões. Vibramos por aquela pessoa que sabemos mais carecer dessas boas energias e vibrações. Vibramos por nós mesmos, que possamos ser merecedores da boa vontade de Jesus, da sua luz, hoje e sempre. E com o pensamento no Cristo, nós vamos mentalizando que Ele nesse instante está presente aqui conosco, derramando sobre nós as energias de um passe revigorante, cuja luz vai nos tocando da cabeça aos pés, vai fortalecendo o nosso físico, que possamos abrir a nossa mente e coração, permitindo com que Jesus toque os nossos sentimentos, renove as nossas esperanças e possa fortalecer o seu Evangelho em nós. Também rogamos que
Jesus deposite sobre os recipientes com água que preparamos todos os elementos espirituais necessários para o nosso refazimento, para a nossa renovação íntima, que Ele fluidifique esta água, para que ao ingerir possamos sentir o seu toque de amor. E nesse instante nós agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, por mais esta oportunidade de reunião em nome de Jesus, onde juntos rogamos graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Peço sempre para que se inscreva em nosso canal, patrocine este trabalho de forma gratuita, simplesmente sinalizando a esta plataforma de que esse conteúdo é importante e vale ser recomendado para mais pessoas. Eu me despeço por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau!